Seu programa Só Saúde hoje recebe com muita alegria Dr. Eduardo André. Dr. Eduardo André é gastroenterologista e fazia muito tempo que não me dava uma entrevista, né, doutor? Sem dúvida, estava com saudades já. Eu também. Vários anos. Vários anos, muitos anos. Mas muito bom falar com você, viu? Seja muito bem-vindo. A janela da Paulista é toda sua. Doutor, vamos falar sobre aquela velha história, né? Já que a gente está no Dia Internacional da Mulher, estamos gravando no 8 de março. Vamos falar sobre essa velha história das lutas das mulheres com seus intestinos, né? Por que que mulher tem tanta constipação ou a velha prisão de ventre? Pois é, na verdade a constipação, obstipação, prisão de ventre são várias sinonímias e muitas das vezes a constipação é mais um sintoma do que propriamente uma patologia. E há, de uma certa forma, quase uma proporção de 1,5, 2 em relação à mulher para homem, no caso da constipação intestinal. Isso, um dos fatores mais relevantes que a gente sempre considera é o fato social, e a mulher ter mais dificuldade a ir a um banheiro público, mesmo quando é um lugar sociável, um cinema, uma festa, sempre tem mais dificuldade. Então, o ato de evacuação é um reflexo. A gente evacua normalmente quando há uma refeição, essa refeição aumenta a contração do estômago, o estômago estimula o intestino e há o desejo de evacuar. Quando esse desejo é inibido, tende-se a ter a constipação, que é a constipação mais comum, né? Antigamente chamada constipação funcional. Por quê? Porque o intestino, na maior parte das vezes da constipação, ele tem um funcionamento normal, só que nós bloqueamos esse reflexo, que é o chamado reflexo gastrocólico para a evacuação. Então, só passando um pouquinho para frente, uma das coisas mais importantes que se tem é respeitar esse reflexo. Quando a gente for conversar de como se faz, relembrar que a estimulação desse reflexo é importante. E voltando à sua pergunta, o porquê dessa dificuldade? Na maior parte das vezes, a mulher que trabalha, hoje a mulher tem um desempenho social, profissional igual ao do homem, só que é diferente um banheiro para a mulher, é diferente numa festa, é diferente num cinema. Então, o fato de inibir esse reflexo, muitas vezes traz consequências que são consequências de desorganizar esse mecanismo, que é o mecanismo normal, para que a gente evacue. Olha, que coisa interessante, nunca imaginei uma coisa dessas. Um problema que, na verdade, tem a ver com a vida social, então, né? Porque aí a gente começa a segurar o negócio e perde, é isso? Perde... Sim, é um reflexo, não é? Quando a comida cai no estômago, a partir de 1 hora e pouquinho, quando já começa a ter o esvaziamento do estômago, que a digestão está sendo processada, começa o movimento, que é um movimento que vai no sentido da boca ao ânus. Então é um movimento chamado orocaudal. Esse movimento é um movimento sincrônico. Então, uma parte do intestino contrai para misturar, outra empurra, uma contrai, outra empurra. E quando esse alimento existe, ele faz com que esse movimento seja organizado. O problema de se inibir, então a gente não sabe o horário de uma refeição que modifica, o receio de ir a um banheiro que não seja o seu banheiro habitual. Por isso que quando se normatiza, é sempre importante tentar respeitar um horário adequado. Então, quando a gente comenta, que a gente explica, é sempre importante que seja, quando se tenta regularizar o hábito intestinal, que seja após uma das refeições. E uma das sugestões que a gente tem é quando a pessoa está em casa, que ela pode ter mais liberdade para ir ao seu toalete, ter mais privacidade, mais conforto para evacuar. E aí a gente consegue reverter isso? Consegue
criar um novo hábito, um novo reflexo, digamos? É sempre importante a gente organizar. Algumas vezes a gente precisa dar uma empurradinha, dar um tranco para que isso funcione. Mas são hábitos que a gente tem. Então, a primeira coisa, a gente tem que ter um conteúdo de fibra que seja adequado. Isso, por que hoje a gente tem mais problemas de constipação? Isso é uma coisa importante. A constipação, o intestino preso, ela acomete mais ou menos, depende de região, mas em média 16% da população no mundo inteiro. Nossa! Isso é uma coisa muito séria. Ela está situada entre as 5 principais causas de consultas aos clínicos, aos gastroenterologistas. Então, a gente tem que ter uma dieta adequada. Os países industrializados reduzem a quantidade de fibra que a gente tem que ter na dieta, que é importante. Prática de exercícios. A gente já mencionou antes, mas a primeira coisa, além do conteúdo que se deve ter no intestino, de estimular, de obedecer esse reflexo de evacuação. Então, todos esses fatores são fatores que influenciam muito de como a gente vai funcionar. O sedentarismo também causa? Definitivamente, definitivamente. Então, o sedentarismo, a pessoa acamada, a pessoa com mais idade. Então, se a gente tem 1/3, por exemplo, das pessoas mais jovens com dificuldade para evacuar, 20%, a gente chega com as pessoas que passam dos 60, 65 anos a mais de metade dessas pessoas. Quando essas pessoas estão em casa, elas têm uma dificuldade X. Quando esses pacientes estão em abrigos, em asilos ou hospitalizadas, isso aumenta ainda mais. Então, definitivamente a parte social é importante e em relação ao exercício. Uma das condições que a gente sempre estimula, algumas vezes a interposição de constipação intestinal com intestino irritável, que também é uma outra coisa bastante que molesta muito, que atrapalha muito a qualidade de vida dessas pessoas. As recomendações que a gente tem, se a pessoa faz uma quantidade de exercício, ela tem um benefício se ela aumenta esse exercício por mais vezes por semana, por mais tempo, isso melhora ainda mais. Então, realmente é importante o exercício. Mais até do que a água que a gente tanto fala, que precisa ingerir 2 litros para evacuar. Mas o importante é que se tenha essas condições. Nós temos mais 1 minuto. Dá para falar de probiótico? O probiótico, eu vou te dar uma sugestão. O probiótico é uma coisa muito discutível. Para a constipação, você pode puxar para outras coisas. Ele é fantástico, mas em evidência mesmo de constipação, não se tem muita base. Como tratamento, se você quiser falar, talvez a fibra, os laxantes, alguns medicamentos novos. O probiótico é discutível nessas coisas. A Sociedade Americana, hoje o probiótico se usa para um monte de coisa, né? Mas a Sociedade Americana, principalmente na constipação, na diarreia você tem mais benefício. Ah, é? Gozado, a gente pensa que é o contrário. Ó, tenho 2 minutos ainda? 20 segundos. Não, 20 segundos, tá vendo, doutor? Já acabou, que pena. Muito obrigada, doutor. Muito prazer. Satisfação estar com você novamente. Vai voltar, né? Porque a gente ainda tem que falar mais coisa. Tem bastante coisa, né? Vai voltar, tá bom. Obrigada. E para você, até o nosso próximo Só Saúde.